Nós temos essa responsabilidade, essa obrigação dada por Deus, porque suas ensinanças não são só para receber e nós praticar, também devemos levar para outras vidas tudo o que o Senhor nos deu. E mais ainda, para os que são do povo afastado por Deus, para ser seu povo. Shalom, irmãos, por bondade de Adonai e amabilidade do nosso Rosh Gilberto, estou em contato com vocês para falar das coisas do Senhor, nesta hora, para procurar nos preparar para falar para um judeu em relação ao Mashiach, a Yeshua. Sabemos que recebemos o mandato do Senhor de procurar levar a muitas vidas a compreensão, a aceitação, incorporar nas vidas as ensinanças do Pai, as ensinanças do Yeshua. Nós temos essa responsabilidade, essa obrigação dada por Deus, porque suas ensinanças não são só para receber e nós praticar, também devemos levar para outras vidas tudo o que o Senhor nos deu. E mais ainda, para os que são do povo afastado por Deus, para ser seu povo, e que ainda ou não receberam a informação ou estão nessa quantidade importante de judeus que estão ainda acreditando que o Mashiach não chegou. Eles estão aguardando a vinda do Mashiach e não estão recebendo no seu coração as palavras certas, o momento certo dado por Deus para acreditar que o Mashiach já chegou e viveu entre nós. É importante saber, quando falamos para um judeu, que conhecimento da palavra de Deus ele tem. Se falamos com um ortodoxo, eles seguramente têm muito conhecimento da Torá. São pessoas interessadas na fé. Se falamos com um tradicionalista que só sabe do judaísmo porque sua família falou coisas, tem celebrações, tem festa, tem costumes, mas não tem essa necessidade espiritual de profundizar na fé, e outro tipo de pessoas que nós podemos ter contato e falar com eles, mas não tem uma técnica, não tem uma fórmula ou fórmulas para falar para um judeu que nos ensina o Senhor, o que ele mesmo fez em contato com os homens. Nós temos que colocar-nos em oração para poder fazer que o Pai utilize cada um de nós como instrumentos para poder chegar nas vidas com a palavra certa dada por Ele. Não somos nós diretamente que vamos falar para cada vida. A oração vai nos colocar na posição de servos e ali o Senhor vai actuar
vão nos dar palavra para conseguir atingir cada vida da maneira certa. Não temos que pensar em nossas limitações. Muitos servos, a Escritura fala de muitos que poderiam não se sentir preparados para fazer o que Deus queria que eles fizeram, mas quando é o poder de Deus que coloca a um servo numa função, é porque ele vai actuar, vai agir para que esse servo consiga o objetivo que o Pai tem para cada vida. Um ponto importante quando estamos falando com um judeu é não utilizar palavras que culturalmente podem significar uma incomodidade, uma lembrança ruim para o povo. Por exemplo, a palavra evangelho, nós acostumamos a chamar assim cada um dos livros, das distintos autores dos acontecimentos do Mashiach, de Yeshua, quando ele viveu entre nós. Mas na história, os religiosos, vamos dizer, o catolicismo, utilizou pressão, castigos, torturas, violência para someter as pessoas que não queriam aceitar o Evangelho como fé. Então, na mente dos judeus está sempre ligado a que, quando escuta a palavra Evangelho, é um assunto que pode ser triste para o povo, porque foi utilizado o Evangelho com violência para ser incorporado em algumas culturas. Também não é bom falar para um judeu de cruz, de crucifixão. Por quê? O Império Romano utilizou em todo o Império a tortura e morte de cruz para aqueles opositores ao Império Romano, ao imperador, também para sacrificar delinquentes. E então falar de cruz é uma lembrança ruim para o povo, porque foi tortura e castigo. Vocês sabem perfeitamente que quando Yeshua foi sacrificado, 2 delinquentes estavam a cada lado dele. E ele mesmo era crucificado por ser subversivo, por trazer ideias revolucionárias, naquela época consideradas assim por quienes eram os eruditos da fé naqueles tempos. Então, falar de cruz não é bom. Ao lugar de cruz, falamos de sacrifício, que culturalmente o povo judeu esteve sempre ligado ao assunto de sacrifícios, porque quando foi dado a Torá, foi instruído o povo de fazer sacrifícios para limpar os pecados. Quando falamos antes da palavra evangelho, não falei que o certo seria falar de escrituras. Ao lugar de falar de cruz, falamos de sacrifício. E também tem a ver o nome
que nós damos para Mashiach. Sabemos que o verdadeiro nome em língua arameia é Yeshua. Tem tradução, Salvador, nosso Salvador. Então, esse nome mudado pela cultura greco-romana e ocidentalizado como Jesus ou Jesus Cristo, acontece a mesma coisa que com a palavra Evangelho. Foi instaurado tendenciosamente que Jesus Cristo foi sentenciado, foi morto pelos judeus. Sabemos que o propósito de Deus, esse sacrifício estava nos planos de Deus desde a origem da humanidade. O plano de Deus é perfeito e foi elaborado no início. Então, falar que os judeus são responsáveis da morte de Yeshua não é algo certo, mas aconteceu. Então, falar do nome Jesus ou Jesus Cristo não tem um bom som, um bom sonido nas orelhas dos judeus. Então, é bom falar de Mashiach, Messias, Yeshua. Essas são detalhes que são importantes considerar na hora de ter um interlocutor judeu conosco. Vamos ver qual é o melhor recurso que nós temos para falar com um judeu dos assuntos do Senhor, do Mashiach. Falamos que em oração Deus vai dar a cada um de nós as ferramentas para conseguir agir em cada situação, mas é nossa obrigação de ficar preparados, de ficar procurando conhecimento. Agora vamos fazer um resumo dos propósitos de Deus que é importante ter em mente na hora de falar com um judeu ou com alguém que não conhece a palavra. Vamos fazer um rápido percurso, uma viagem rápido desde a criação até a final dos tempos. Que coisa moveu a Deus para fazer a criação, para levar na frente um plano para a humanidade? Uma palavra só resume tudo: amor. Amor pelo que Ele criou, amor pelos homens. Esse é o início e o final do relacionamento de Deus com os homens. Plano de Deus. Logo da criação, o que aconteceu? Deus falava com os homens diretamente. Falou com Adão e Eva. Colocou eles num reino e a opção dos homens era obedecer a Deus ou pecar. Já sabemos o que aconteceu. O homem mostrou rebelião, incredulidade. Depois, Deus falou direto com Noé. Para quê? Para purificar uma humanidade perversa, corrupta, cheia de coisas desagradáveis a Deus. Deus falou com Noé para purificar a humanidade. Depois, chegou o tempo em que Deus tinha nos planos selecionar um povo que seria seu povo. Ali Deus falou com Abraão e fez um pacto, gerou uma nação. E além de ter um pacto e ser o povo escolhido,
o povo continua mostrando aquilo que já vinha acontecendo, a rebelião, a corrupção, a perversidade. As consequências foram escravidão do povo, num império, em outro, distintas nações que ficavam perto de Israel faziam que o povo ia para a escravidão. E precisamente um acontecimento destes, Deus utilizou para mostrar seu poder, seu amor por seu povo e deixar instruções de vida. Deus viu que os homens, uma e outra vez, entravam em rebelião, incredulidade, corrupção, idolatria. Então, todos conhecemos a história de Moisés, servo utilizado para ser instrumento de Deus na liberação do povo do Egito. Liberação física, saída do povo do Egito e entrada na Terra Prometida. E liberação espiritual, recebendo a instrução, a Torá, a forma em que Deus mandou ao povo viver. Todos sabemos que até vivendo, olhando, sentindo todos os milagres que Deus fez para liberar o povo do Egito, o povo não acreditou. Mostrou mais uma vez rebelião, corrupção, idolatria. Tudo isto foi quando Deus, no seu plano para a humanidade, para seu povo, ele falava direto com o povo, com os servos do povo. Daí para frente, Deus selecionou profetas. Ele já não falou direto com os homens, falou através dos profetas. Eles tinham duas funções, dois objetivos principais: exortar aos governantes, exortar ao povo, mostrando as consequências que poderiam acontecer caso de não cumprir com os mandatos de Deus, com ter uma vida não agradável a Deus. Sabemos que muitos, quase todos, os profetas foram despreciados, agredidos, escarnecidos, mas esse agir dos homens mostrava já o que ia acontecer com o próprio Mashiach. Os profetas, você pode procurar nas Escrituras, os profetas Isaías, Zacarias, Daniel, eles foram inspirados por Deus para falar quem e como ia chegar como Messias, o que ia acontecer com ele, o que ele ia fazer. Tudo isso foi antecipado por Deus através dos profetas. O povo continuou em rebelião, idolatria, corrupção. O plano de Deus estava em que ele ia chegar a viver entre nós como homem. Essa foi a chegada do Mashiach. Aqui coloco um ponto muito interessante. É muito provável que você fale com um judeu, pergunte quem é o Mashiach, o que vai fazer, para que ele vai vir, o que você espera do Mashiach. Muitos não vão saber o que responder, mas é bom que cada um de nós tenha bem presente
tudo isto que estamos falando do plano de Deus desde a criação, para poder instruir a pessoa em cada ponto. O Mashiach, ele chegou para mostrar como cumprir a Torá. 613 mandatos foram colocados para ser cumpridos e só um cumpriu tudo: Yeshua, a Mashiach. Esse não cumprimento de todos esses mandatos seria condenatório para o povo, mas Yeshua mostrou como Deus, homem, que é possível cumprir e como tem que cumprir a Torá. Ele ensinou também qual é o máximo mandamento. Claro, na Torá são 10 mandamentos, mas tem todos juntos em um. Amar como ele amou aos homens, como ele amou a seus discípulos. Mandamento principal: amor. Aquele amor que Deus mostrou desde o início, fazendo a criação, entregando para o homem e colocando o homem como dono, à disposição dele, tudo o que Deus criou. Esse amor foi mostrado também por Yeshua, quando ele mostrou esse amor não humano, amor divino para os homens, e deixou esse mandato para nós procurar ser imagem dele, cumprir como ele cumpriu, como ele mostrou que deve ser cumprida a Torá. Outro propósito do Mashiach foi mostrar que o povo judeu é o povo de Deus, o povo escolhido, mas Mashiach mostrou claramente que nesse olivo antigo, que é o povo de Israel, os não-judeus, por sua bondade, são enxertados e somos um, judeus e não-judeus, por amor de Deus, por amor de Yeshua e porque ele falou que ele chegou para os judeus primeiramente, mas também para o resto, que mostrem arrependimento, fé e que reconheçam ao Mashiach como Filho de Deus e nosso Salvador. Ele mostrou que o caminho da salvação, de sua boca foi falado que ele é o caminho, a verdade e a vida. Num mundo onde muitos não têm claridade de que caminho andar, de que lugar vão dar para a sua própria vida, tem alguém que falou que ele é o caminho. Num mundo de mentira, de falsidade, de engano, ele falou que é a verdade. E num mundo onde a vida tem pouco valor, porque qualquer um mata por um celular, por uma roupa, por um carro, ele falou que é a vida, mas muito mais que a vida terrenal, a vida temporária e a vida eterna, a vida no reino, a seus pés junto ao Pai. E também Mashiach chegou, além de cumprir a Torá, dar o máximo mandamento, falar que judeus e não judeus somos um,
mostrar que Ele é o caminho da salvação, Ele deixou também falado por o apóstolo João, naquele livro das Revelações, Apocalipse, deixou um convite para nós, maravilhoso convite. Os vivos e crentes e os mortos em adoração a Deus e ao Mashiach, seremos convidados para ser o exército junto ao Mashiach para vencer o mal na segunda vinda do Mashiach. Convite maravilhoso. Todos estamos convocados. Isso é o que chegou para fazer o Mashiach e o que está nos planos de Deus para a segunda vinda do Mashiach. Os judeus que escutam falar tudo isto, muitas vezes falam que o povo de Israel tem algo ensinado por Deus, que é aquilo de Shema Israel, o Senhor é teu Deus e o Senhor é um. Como é possível que falam de Yeshua, do Ruach HaKodesh, do Espírito Santo, o Espírito de Deus? Deus é um. Os corações não estão abertos para entender que o propósito de Deus é se apresentar aos homens de diferentes formas, diferentes maneiras e diferentes tempos. Falávamos que num tempo Deus falava direto com os homens, depois pelos profetas, depois, como tudo era rebelião, corrupção, idolatria, Ele decidiu vir diretamente como homem para viver entre nós. Quando finalizou o processo de vida, ensino, sacrifício, morte, ressurreição, deixou o Espírito Santo, o Espírito de Deus, Yeshua morando em cada um de nós. Irmãos, podemos falar para um judeu, para ele entender estes processos de Deus, que o Mashiach, em sua primeira vinda, ele chegou como cordeiro, como aquele cordeiro que, para salvar a vida do Isaac, o filho da promessa, o filho desejado por muito tempo, Deus utilizou em seu lugar um cordeiro preso pela cabeça nos espinhos. Também foi quando Deus mandou para Moshe que cada família sacrificara um cordeiro, pintara os bordes das portas para salvar os primogênitos de Israel no Egito. Tudo isso estava mostrando que um dia a Mashiach ia vir como cordeiro. E tanto assim que quando ele foi julgado, foi colocada nele uma coroa de espinhos, como aquele cordeiro que salvou a vida do Isaac no sacrifício. O povo vai viver ainda tribulações, e nosso clamor, o clamor do povo, vai fazer algum dia, só o Pai sabe, que chegue por segunda vez a Mashiach, mas não já como cordeiro. Ele vai vir como leão de Judá para vencer o mal
no Armagedon. E nós estamos convidados a ser parte de seu exército. Finalmente, que perguntas podemos fazer para um judeu para que ele pense que pode ter alguma outra coisa diferente do que eles acreditam desde faz tempo, ou melhor falar, o que não acreditam. Seria bom escutar um judeu explicar por que ele acha que o templo foi destruído, porque já não está mais o arca, onde a sangue dos animais sacrificados era jogada para limpar os pecados. Porque nunca ninguém conseguiu cumprir todos esses 613 mandatos da Torá. Só um sabemos que cumpriu a Torá, Yeshua, a Mashiach. Por que falou Yeshua: vou destruir esse templo e reconstruir em 3 dias? Claro, ele estava falando que esse templo de pedra ia cair, não ia ficar pedra sobre pedra. Por que razão? Sabemos que Deus não precisa de prédio nenhum para morar. E se bem 2 templos foram construídos e eram utilizados para os serviços, quando Deus morou junto aos homens como Mashiach, dali para frente não precisa mais templo. Mashiach falou: em 3 dias vou reconstruir o templo. Mas cada um de nós, quando temos a Yeshua em nossa vida, somos o templo que Deus quer. Não mais prédio, não mais pedras colocadas por homens. Agora cada um de nós é templo do Espírito de Deus, com a presença de Yeshua, nosso Mashiach. Tem um assunto que deve ser falado com respeito, com cuidado, porque são muitas gerações de judeus acreditando que o contato, um contato direto, forte com Deus, é no muro que está em Jerusalém, o Kotel. Não é parte do templo, é um muro do borde lateral. Por que os judeus, mostrando mais uma vez essa rebelião, esse procurar fazer coisas que não são precisamente o que Deus quer? Quem pode imaginar que um muro de pedra é o contato com Deus? Que para pedir nossos desejos colocamos papéis nos buracos desse muro. Pode ser esse o contato que Deus quer ter com os homens, com o povo judeu? Com certeza que não. Deus colocou Mashiach em um sacrifício, em uma ressurreição, para ser Ele o novo templo dentro de cada um de nós. Devemos orar para que o povo judeu abra seu coração e receba a nosso Mashiach como seu Salvador, como o caminho, a verdade e a vida, que com amor divino Deus
sua vida por nós, para limpar nossos pecados como sacrifício perfeito. Por isso já não tem templo, por isso já não tem arca, por isso já não dá para matar mais animais, porque Yeshua foi esse sacrifício perfeito. Meus irmãos, muita oração, muita unção do Senhor para suas vidas e que consigamos fazer esse serviço para nosso Pai de fazer entender em muitas vidas, dar frutos para o Pai, ensinando a sua palavra, a sua verdade. Em nome de Yeshua, minha bênção para todos vocês. Shalom.